Muito boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Alan Caldas, sou editor do Jornal Dois Irmãos. O Jornal Dois Irmãos está ao vivo nesse momento. Estamos, nesse instante, aqui na sala da prefeita Tânia Terezinha da Silva, prefeita do município de Dois Irmãos. E nós estamos, a Tânia ainda está se preparando, e nós estamos esperando o momento em que vamos transmitir uma entrevista rápida, não muito demorada, com a prefeita, até porque está todo mundo aqui na correria, né? E a respeito do posicionamento da Prefeitura de Dois Irmãos em relação ao pronunciamento feito na noite de ontem pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente, no dia de ontem, veio a público, assim, num momento sem aviso prévio, né? E fez uma transmissão em cadeia nacional, dizendo que o Brasil precisa voltar à normalidade, ou seja, que nós não podemos ter esse processo, como ele chamou de histérico, né, causado pela mídia, de que as pessoas estão assustadas e as pessoas estão se sentindo mal e que isso pode mexer na economia do Brasil. As pessoas todas sabem que realmente isso pode mexer na economia do Brasil, mas sabem também que a mídia só se reporta ao que os poderes públicos dizem, né? Obviamente tem uma ou outra mídia que talvez crie sua opinião, mas em 90% dos casos a mídia simplesmente retransmite aquilo que as pessoas estão fazendo. E como o senhor e a senhora conhecem Dois Irmãos, 37 anos de jornal, é o nosso posicionamento aqui. Nós sempre estamos transmitindo aquilo que a Prefeitura tem como parecer, que a Câmara de Vereadores tem como parecer, que o Judiciário tem como parecer, e as notícias de rua são as notícias de rua, que são as opiniões das pessoas e os fatos que ocorrem. Porém, nós temos o nosso presidente que dá o parecer dele sempre encrencando a mídia com as pessoas. Claro, ele tem lá as brigadeiras com as grandes redes, mas o nosso interesse aqui, local, é a cidade de Dois Irmãos, que no fundo é o que interessa a todos nós. Se nós vamos conseguir conviver uns com os outros, se nós vamos trabalhar uns com os outros, se nós vamos ter emprego, se os nossos filhos vão estar bem cuidados nas escolas, se nós vamos ter espaço nos hospitais quando precisamos. Então, de qualquer maneira, nós estamos fazendo todo esse ambiente, né, para fazer com que a cidade se compreenda, se entenda e se veja. Bom, então agora que nós já estamos com uma rede razoavelmente formada, estamos com 75 pessoas ao vivo, eu peço que as pessoas que estão aí do outro lado me façam um super favor, compartilhem, né, com as suas redes esse vídeo, porque esse é o vídeo oficial do pronunciamento da senhora prefeita de Dois Irmãos. Assim que nós soubemos do posicionamento do presidente da República, eu liguei para a prefeita Tânia Terezinha perguntando como ficaria o decreto de calamidade pública que ela editou aqui na cidade, certamente em consonância com o governo do estado e com o governo federal, sobre o fato do coronavírus. Então nós viemos aqui e a partir desse momento nós vamos conversar com a prefeita Tânia Terezinha da Silva sobre aquilo que ela está pensando e qual é o posicionamento dela em relação ao decreto do presidente e ao decreto que se tinha feito por ela mesma aqui na cidade. Prefeita Tânia Terezinha da Silva, muito bom dia. Nós estamos, desculpa, novamente temos estado aqui, parece que não saímos mais da prefeitura. Sim, agora, né, prefeito? Mas é necessário. Então eu queria lhe fazer uma pergunta, prefeito, direto. A senhora assistiu, provavelmente, como uma executiva que é, né, o posicionamento do senhor presidente ontem à noite. E eu queria lhe perguntar, nós temos aqui um decreto de calamidade pública em andamento, nós temos visto tudo que vocês estão fazendo. Gostaria que a senhora aproveitasse esse momento para nos dizer como fica o posicionamento da Prefeitura de Dois Irmãos e dos dois irmonenses em relação ao decreto de calamidade e em relação ao que disse o presidente da República. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Primeiramente, agradecer esse espaço precioso que nós temos para esclarecer muitas dúvidas. Então, o que eu tenho a dizer, Alan? Eu não sou médica, não é essa a minha formação, e acredito que também não é do presidente da República. Nós estamos seguindo e vamos seguir o que preconiza o Ministério da Saúde, o que preconiza a Secretaria de Saúde do Estado, tendo um alinhamento com o governo federal, estadual e municipal.
Até esse momento tivemos acompanhando vários estados, o governo federal e os municípios, que houve um pronunciamento do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, na qual, ao meu ver, ele colocou falas dele, mas não falas técnicas. Às vezes eu fico em dúvida se ele falou enquanto presidente ou enquanto cidadão. Vou explicar para vocês. Eu estou no cargo de prefeita, eu represento toda a cidade de Dois Irmãos. Muitas vezes, talvez eu tenha um posicionamento como prefeita e outro pessoal. Então, ontem, ao ver que ele fez um pronunciamento na qual não estava o ministro da Saúde junto, nem as equipes técnicas do Departamento de Saúde, enfim, se percebeu que não foi uma fala técnica, mas sendo bem incisiva e concluindo a tua pergunta, Alain. O município de Dois Irmãos vai manter todos os cuidados que nós estamos mantendo até agora. Nós iremos manter os nossos decretos, mantendo as escolas fechadas, a educação infantil fechadas, o comércio, enfim, tudo que está no decreto que nós já fizemos até então. Sendo que são vários decretos, né? Que cada dia nós vamos fazendo novos decretos. E pedir e implorar para as pessoas: façam isolamento domiciliar. É muito importante. Por mais que se tenha falas que esse vírus não mata todos os grupos de risco, que pessoas abaixo de 60 anos têm pouco índice de mortalidade, mas, ao meu ver, quando morre uma pessoa, nós já nos sentimos derrotados enquanto Sistema Único de Saúde. Então, o que nós estamos fazendo é querendo salvar vidas. Daí, realmente, vem a preocupação que eu acredito que eu disse desde o primeiro momento. Como será a economia do nosso país? Como iremos sobreviver após essa pandemia? São perguntas que eu realmente também não tenho como responder. Mas, nesse primeiro momento, eu tenho como responder que nós queremos preservar a sua vida, a vida de seus familiares e as nossas vidas. Talvez o tempo vai dizer: olha, tudo o que vocês fizeram, governo do estado, governo federal, Organização Mundial da Saúde, tudo está errado. Mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar em ter várias pessoas esperando internação hospitalar e nós não termos leitos, pois todos sabem que o nosso hospital não tem leito de UTI, e quando a doença avança muito rápido, ela precisa de respirador, leito de UTI para salvar vidas. Nós sabemos que o nosso hospital de referência, Hospital Municipal de Novo Hamburgo, Hospital de Canoas, Hospital Conceição, todos eles já são lotados, Alain. Naturalmente são lotados. Então imagina se nós tiver um pico da doença em que muitos precisar de leitos. Então, se nós estamos agindo certo, não sei, eu repito, mas nós estamos fazendo o máximo dentro do possível. E a economia, nós temos forças para trabalhar e levaremos tempo, mas nós vamos recuperar. Vidas, elas não se recuperam. Prefeita, hoje pela manhã, depois que veio o posicionamento do senhor presidente, nós que andamos na rua, né, tem um grupo que fica em casa e tem um grupo que trabalha, entre eles os jornalistas que precisam estar na rua também, né? Aí eu vi vários grupos de pessoas de idade mais avançada, tranquilamente conversando, vários em grupos, inclusive, né? Eu queria lhe perguntar, essas pessoas que estão em grupo, elas acreditam na palavra dos seus líderes, né? Obviamente, um líder nacional, o presidente Jair Bolsonaro é adorado por uns, né? Aliás, por muitos, né? São 53 milhões que votaram nele, né? E tem aquelas pessoas que acreditam piamente no que as pessoas dizem. A senhora também é uma pessoa amada e adorada aqui na cidade, né? O que a senhora diria para os nossos integrantes da terceira idade, vamos dizer assim, que estão nesse momento acreditando que o outro lado lá está correto, que tem que ir para a rua mesmo, que não precisa se preocupar? O que a senhora, como prefeita, nos indica, prefeita Tânia? Assim, Alain,
com muito respeito ao senhor presidente da República, tá? Eu peço encarecidamente, vamos seguir as recomendações médicas, vamos seguir o que o Ministério da Saúde, o governo do Estado da Saúde, o seu médico diz para você. Porque, como eu digo, a minha formação, ela não é médica, assim como do senhor presidente também não é médica. Quando nós temos algum problema de saúde, quem nós procuramos? Um médico. Quando nós temos algum problema no coração, nós tentamos ir num cardiologista. Então, é nesse sentido que eu falo. Por exemplo, se tem alguma doença oncológica, tudo, não é o presidente que vai fazer a consulta. Não é o governador, não é a prefeita, é o médico. Então, o que nós estamos fazendo é seguindo as recomendações, como nós como pacientes seguimos, as recomendações médicas, que nesse momento se chama isolamento domiciliar, ficar em casa, ter as etiquetas de higiene que são muito necessárias. Como eu digo, se não tem álcool gel, lave as mãos, que é o principal, mais importante que o álcool gel, é lavar as mãos com frequência, é cuidar quando chegar em casa, como nós estamos trabalhando, Alain. Nós temos que chegar em casa e deixar nossa roupa em um local que a gente se chama contaminado, para depois lavar e trocar de roupa ao entrar de casa e logo tomar banho. São cuidados que nós, no nosso cotidiano, nós temos que pensar dentro de nossas casas o que nós podemos fazer. Então, nesse momento, se eu puder, assim, como líder, que o Alain diz que eu sou, mas enfim, eu sou somente a prefeita de Dois Irmãos. Mas eu sou uma prefeita que me preocupo com a saúde de cada um de vocês. E peço, sigam as recomendações médicas. Agora não é hora de grenalizar, como se chama. Eu sou Grêmio ou sou Inter? Eu sou isso ou sou aquilo? E ponto. A política partidária tem que ficar longe das políticas públicas de saúde. E é isso que eu peço a vocês. Independente de quem votou no presidente Bolsonaro ou quem não votou, gente, a vida está em primeiro lugar. Independente de bandeiras partidárias, independente de partidos. O nosso presidente, com todo respeito, eu vou sempre dizer isso, respeitamos o nosso presidente, é o nosso líder maior. Mas na área da saúde, o nosso líder maior são os profissionais de saúde que estão atendendo nos nossos municípios, no nosso estado e no nosso país. E é esses que eu peço que vocês escutem. Bom, então, prefeita, nós estamos aqui conversando com a prefeita Tânia Terezinha da Silva, não precisa nem dizer, né? As pessoas sabem, né? Embora a nossa rede tenha muito. E quero agradecer, nós temos mais de 500 pessoas ao vivo, direto junto conosco aqui nesse momento, prefeita, né? Eu queria lhe perguntar, então, na área de educação, o que a senhora continua firme no seu decreto? Na área de saúde, firme no seu decreto? Na área de trânsito, firme no seu decreto? O que, passo a passo, o que a senhora vai manter de tudo que a senhora já disse até agora? Bom, praticamente os nossos decretos, todos eles foram feitos para 15 dias, sendo que nós vamos reavaliando cada pouco. Por exemplo, hoje nós fizemos um decreto que eu julgo que é muito, muito importante, que nós percebemos que havia muita aglomerações nos bancos. Então, junto com as nossas agências bancárias, nós fizemos um decreto com alinhamento do governo federal, governo estadual e municipal, para que as pessoas procurem não ir nos bancos, para que procurem as maneiras de ir no caixa eletrônico, usar aplicativo do banco, e os nossos bancos vão trabalhar com agendamento de clientes, pois nós vimos que mesmo com demarcação, existia aglomeração na rua das pessoas, e é isso que nós não queremos. Então, Alain, nesse momento, todos os decretos que foram feitos, eles serão mantidos. Cada mudança que terá, nós iremos avisar. Mas, por exemplo, muitos ligam aqui.
Ah, o comércio não pode funcionar. Ele não pode funcionar de portas abertas, por exemplo. Mas eu vejo muitas lojas mostrando para os seus clientes via internet ou via... Não sei se pode fazer propaganda aqui, pode, mas WhatsApp, né? Que às vezes a gente fica em dúvida, Alan, se pode falar o nome do produto. Pode falar o produto que quiser, prefeito. Assim, via WhatsApp, Facebook, que tem seus clientes fixos mandando, olha, eu tenho tal produto e tudo, porque não se sabe se vai ser 15 dias, 20 dias, e as pessoas estão tendo criatividade. Isso, prefeito, eu posso lhe interromper só um segundinho, né? Sim. Que eu acho muito importante que a senhora se posicione em relação a isso, porque ontem, inclusive, nós conversamos com o vice-prefeito GR, né, sobre essa questão, as lojas, por exemplo, precisam se manter, né, tá todo mundo, e eles têm televendas, no caso, como a senhora está falando, né, só que nem sempre se consegue entregar o produto e havia uma dúvida se o comércio poderia, assim como tem teleentrega de comida, né, e de alimentos, se poderia ter teleentrega de produtos comercializados via internet na cidade de Dois Irmãos. Então aproveito e lhe passo essa pergunta, que tenho certeza é de muitos comerciantes aqui na cidade. É possível isso? As teleentregas? Sim, Alan, ao nosso entender, se a imagem tá ruim é porque o Alan botou uma luz aqui em mim, tá? Mas tudo bem. Tá linda a imagem. Ai, meu Deus do céu. Assim, ó, o que diz o nosso decreto? Evitar aglomeração de pessoas. É isso que diz o nosso decreto. Eu tô simplificando, tá, gente? Tô simplificando. Mas quando eu digo criatividade, é que no nosso decreto ele não proíbe que o comércio, ou enfim, faça teleentrega. Então, embora não está ali escrito no decreto, mas não proíbe por motivos óbvios, porque não tem aglomeração dentro das lojas. Então, não sei se eu consegui ser clara, mas vou ser mais clara possível. É possível, em síntese, fazer. Quem é comerciante? Se ler o decreto, não vai estar escrito ali, pode fazer teleentrega, mas é por motivos óbvios que, não havendo aglomeração de pessoas, todos aqueles requisitos que nós citamos ali na alimentação, é a mesma coisa. Podem fazer teleentrega, podem vender, porque nós entendemos que vocês precisam pagar aluguel, precisam pagar água, precisam pagar luz, têm suas obrigações pessoais, têm funcionários e precisam sobreviver. Esta é a forma criativa de nós sobrevivermos a uma crise. Não é o que nós gostaríamos, não. Nós gostaríamos que tivesse tudo aberto, que não estivesse essa pandemia, que não tivesse coronavírus e que nossa cidade estivesse funcionando a pleno. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Inclusive, no nosso decreto, ele cita, acho que dos funcionários públicos, do trabalho em casa também. Assim como o jornal, como ela falou, algumas pessoas precisam estar na rua, mas a maioria está trabalhando em casa. Então, mesmo do jornal, né? Justamente. Parte do jornal está home office. Isso. Que, aliás, ficou famosa essa palavra agora, home office. Como eu não sei dizer bem, eu prefiro dizer trabalhar em casa, né? Então, daí eu não erro assim muito, então eu preciso dizer trabalhar em casa, mas a serviço. Então, gente, vem da criatividade, não está proibido, a fiscalização não irá atrás, porque nós sabemos que é necessário a sobrevivência do comércio. Assim como surgiu, as pessoas ligam aqui, mas como fica instaladoras e tudo mais? O que eu vejo que houve uma organização? Eles colocaram um cartaz ou deixaram uma janela aberta, porque nesses 15 dias pode estourar um cano na casa, pode queimar o chuveiro, enfim, várias situações podem acontecer. Então, eles têm um serviço tipo de plantão que estão atendendo em casa. Prefeita, tem uma pergunta aqui da Liane Anchal, né, que são dezenas, centenas de pessoas colocando, mas uma pergunta, se atende uma pessoa apenas, o salão pode trabalhar? Salão de beleza não, amada, porque salão de beleza é quase como um atendimento de odontólogo que nós mantivemos somente de emergência, porque é
muito próximo da pessoa. Digo tanto como manicure, pedicure, ou cabelos, ou maquiagem, enfim. Então, esses não pode acontecer mesmo, porque a transmissão ela se dá muito pelas vias aéreas, pela nossa respiração, pela tosse, pelo espirro. Então, realmente, infelizmente, nesse momento não pode. Larry Vargas pergunta: e as fábricas, prefeita, como vai funcionar? As fábricas, elas não estão previstas no nosso decreto, nem no estadual, nem federal. E o que aconteceu? As próprias indústrias começaram a dar férias gradativas aos seus funcionários, a maioria se organizaram férias coletivas de 15 dias, enfim, mas cada indústria teve a sua forma de trabalhar. Nesse momento, o que diz o decreto? Está vedado aglomeração de pessoas desde que tenha tantos metros de distância e tudo mais. Mas tudo que eu estou falando, não lembro o nome da pessoa que perguntou, nós estamos falando de um decreto que não foi proibido. Liane Anchal ou a qual da cabeleireiro ou... Das indústrias, perdão, Larry Vargas. Decreto, Larry Vargas. O nosso decreto ele não contempla indústrias, não contemplava, mas não precisou contemplar porque as empresas gradativamente foram parando, porque viram que não tinha como manter as suas empresas abertas, porque muitas pessoas estavam no grupo de risco. Muitas acima de 60 anos, outros com problemas de diabetes, outras grávidas, ou pessoas que não tinham onde deixar seus filhos. Então, naturalmente, a empresa estava se esvaziando. E outro problema que as empresas, principalmente calçadistas, alencaram foi também a falta de matéria-prima. Então, foi uma cadeia, gente. Uma coisa vai levando a outra. Então, por isso que a indústria gradativamente foi parando. Agora, se me perguntarem sobre leis trabalhistas, como vai ficar os salários... Acabaram de perguntar aqui, prefeita, Neuza Terezinha Lennon Miller, e os estabelecimentos fechados, como que fica pagamento de funcionários, boletos e fornecedores? Como fica? Pergunta. Essa é uma pergunta bem importante, porque isto nós, enquanto poder público, nós não temos como responder. Cada estabelecimento vai ter que ver junto à sua organização como vai fazer para pagar esses tributos. Até então, na prefeitura, o que nós estamos fazendo? Ontem ou hoje eu vou assinar prorrogando o IPTU, o vencimento do IPTU, que eu acredito que é importante para as pessoas. E SQN, vamos prorrogar prazos. O que estiver na mão do poder público de minimizar nesta crise os pagamentos, nós iremos fazer. Então, agora, o IPTU a senhora vai prorrogar? Vou prorrogar. Quando é que sai isso, o decreto? Eu vou pedir... É por decreto que a senhora faz isso? É por decreto, tá. Nós estamos fazendo por decreto, então eu vou pedir e vai ser divulgado. Vai estar no Jornal Dois Irmãos e no veículo. Justamente, porque eu tenho medo assim de pecar nos prazos e depois eu falo uma data que não é correta. Uma outra pergunta, prefeita, que estamos fazendo aqui, que a pessoa está perguntando, e quando, deixa eu ver, Márcia Wilbrink, o valor cobrado pela FAD aos pais nesse período que não estamos podendo atender, como fica? Bom, em relação à FAD, é uma instituição particular, tá? O que nós vamos fazer na prefeitura? Eu vou falar sobre o nosso convênio que nós temos com a prefeitura. A prefeitura tem um convênio com a FAD de 7 horas por dia, que é turno integral que a prefeitura paga, ok? Ótimo. Já quanto à parte dos pais, isso é uma negociação da FAD com os pais, mas por motivos óbvios. Daí, tira a prefeita Tânia e bota a Tânia agora, tá? Esses profissionais que trabalham na FAD precisam receber. Não tem como liberar esses funcionários ou demiti-los para depois contratar 20 dias depois. Então, permanece na folha de pagamento da FAD esses funcionários. Mas confesso a vocês que nós ainda não tivemos tempo
E é verdade, é tempo mesmo que nós estamos trabalhando intensamente, sabe? Assim, todos os dias. Cada dia nós estamos elencando cada problema, cada vez, a cada dia. Mas realmente nós não sentamos com a FAD para ver como será essa contribuição de pagamento, como será com os pais que também terão dificuldades. Mas a senhora vai fazer isso? Financeiras, vamos Ótimo. fazer sim. Prefeito Thaís Hackbart, quantos casos temos suspeitos e confirmados no momento na cidade? A senhora teria esses dados? Pergunta a Thaís Hackbart. Sim, no momento nós temos um caso confirmado. Um caso, infelizmente não gostaríamos de ter nenhuma, nós temos um caso confirmado e 15 foram coletados, sendo que 9 foram descartados, né, Leonardo? 5 já foram descartados. Ficou difícil a conta? Nossa. Vamos lá. Não, essa colinha tá errada. Essa colinha não tá bem certa, mas eu vou fazer assim, talvez o pessoal veja. Enquanto eu ia falar um pouquinho muito bem. Prefeito, boletim coronavírus 2 irmãos, suspeitos 9, confirmado 1, descartados 5, coletados 15. Não são esses os dados mais... São esses os dados. Esses são os dados oficiais, tá? Isso, de hoje. Respondendo Amanhã... então para a pessoa que tinha perguntado aqui, que era a Thaís, né? Quantos casos? Aí tá respondendo. São Felipe Ramos. Hoje. Amanhã, por exemplo, pode mudar. Hoje à tarde pode mudar. São hoje meio-dia. No meu relógio é 12h e 33 minutos. As pessoas estão ao vivo aqui, elas estão vendo isso aqui. Desculpa. Claro que de noite nós vamos passar de horário aqui. Ramos, pergunta Felipe Ramos, e sobre comentários do senhor presidente Bolsonaro, grupos de risco, essa medida pode ser tomada em 2 irmãos? Depende muito do alinhamento, como eu falei anteriormente, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado. Nós estamos trabalhando sempre com alinhamentos, sempre governo federal, estadual e municipal. Por que eu explico isso, gente? É muito difícil quando nós assumimos somente nos nossos ombros essas mudanças. Por exemplo, se nós em 2 irmãos, nós não, vamos sair da quarentena, vamos fazer isto, enfim, sem que tenha o alinhamento e a concordância do governo estadual e do governo federal. E se nós tivermos um pico que pularmos de 1 para 40 casos? Como vai ficar o nosso sentimento enquanto cidadãos, enquanto pessoas que preservamos a vida? Então, o alinhamento que nós teremos federal, leia-se Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e nós, Prefeitura Municipal de 2 irmãos. Prefeita, já as pessoas que trabalham autônomo em casa, sem receber, tipo as pessoas que fazem faxina. Eu estou repassando aqui as perguntas que estão ao vivo aqui. São perguntas importantes, gente, perguntas que nos preocupam ainda. Eu vejo, assim, de forma informal, que existem alguns movimentos do governo federal de fazer programas sociais para suprir algumas despesas dessas pessoas autônomas, enfim. Mas, por enquanto, não saiu nenhuma portaria regulamentando, não saiu nada. O que eu posso dizer para vocês? Nós, nos municípios, nós nos sentimos também vulneráveis para... É uma preocupação que nós temos, porém, não tem como o município dizer que nós iremos arcar com as contas das pessoas que estão em casa, porque seria algo totalmente irresponsável da minha fala de dizer que nós teríamos como arcar com os gastos e com os custos que terão que não estão trabalhando. Aqui também, prefeita Maristela Macedo, quero fazer um super agradecimento. Milhares de pessoas nesse momento lhe assistindo aqui. Nós não estamos atrás de audiência, né? Nem a senhora, nós estamos atrás de consciência, né? Então isso é pessoas importantíssimo saberem disso, né? Que as pessoas aqui, todos, o Jornal dos Irmãos, todas as pessoas estão atrás de consciência. Prefeita Maristela Macedo faz uma pergunta extremamente importante aqui, né? Como fica
Aliás, já temos um plano de ação para a recuperação das aulas em Dois Irmãos? Não, infelizmente nós não temos ainda, porque nós fizemos 15 dias e pode ser prorrogado para mais 15, ou pode ser que não seja. Então, primeiro, antes de nós planejarmos, nós temos que saber quanto tempo a ação das aulas. Depois traçar um plano de recuperação. Provavelmente, óbvio que vai ser em sábados, provavelmente vai ser suspenso pontes. Isso tudo, Alan, eu tô falando, mas são coisas praticamente óbvias que vão acontecer, né? Porque as pessoas têm dúvidas, né? É bom que a senhora esclareça. Mas essas recuperações, elas vão acontecer e vai ser provavelmente em sábados, com combinações com os profissionais da educação, com a Secretaria de Educação e com os pais. Mas como nós não sabemos quantos dias nós ficaremos sem o ensino fundamental, nós também não sabemos como será a recuperação. Prefeita, aqui Hilário Melo, né, eu não conheço as pessoas que estão aqui, mas elas vão perguntando, eu vou repassando algumas. Eu quero dizer para as pessoas que nem todas as perguntas eu estou repassando para a prefeita. Primeiro que não dá tempo, é muitas perguntas, mas segundo que tem coisas que não dizem respeito à administração pública, são de administração privada, né? Mas tem uma aqui bem interessante, prefeita, que assim, Hilário Melo está dizendo que vai ser difícil pagar contas, né? IPTU, água, luz, lojas e alimentação com tantas pessoas demitidas nas fábricas. Estou aproveitando isso para dizer, a senhora disse que o IPTU a senhora vai arrumar um projeto para prorrogar o pagamento. Mas não é isso que eu quero lhe perguntar. Água e luz, que são coisas importantíssimas. A senhora já acionou, já entrou em contato com o Corsan e com a questão de energia elétrica para ver se é possível prorrogar nesse período? Principalmente a Corsan. A Corsan lançou um programa, tá? Que não é para estimular as pessoas a não pagar. Quem puder deve pagar a sua água, porque depois vai ter multas e tudo mais. Porém, nesse período não terá cortes da água. Está proibido cortar a água na casa das pessoas. E as pessoas que já têm tarifa social, parece que será descontado, terá uma menor parcela de contribuição na água. Em relação à RGE ou à luz, confesso a vocês que nós não conseguimos falar a respeito, pois é uma concessionária que é particular e que nós não tivemos assim nenhum tipo de contato e nem o governo do estado conseguiu ainda, mas nós iremos lutar para que tenha o alinhamento com a Corsan e as concessionárias de água também. Andréa Evarista, e as escolas, quando voltam ao normal? E as creches? A senhora já tem uma ideia disso? Pergunta Andréa Evarista. Não, nós não temos ideia ainda. O nosso... se for para falar, o nosso decreto iniciou dia 23 de março e ele tem 15 dias de validade, sendo que, dependendo do que acontecer, pode ser que nós retomamos antes e pode ser que nós vamos ter que prorrogar e o melhor ainda seria retornar após os 15 dias, que seria o ideal. A Daiane Bieleski Neuhaus, empresária aqui da cidade, prefeita, uma dúvida, o comércio será 15 dias ou 30 dias fechados? Eu vou ter que ver no decreto. Eu acredito que foi colocado 15 dias, mas se possível, deixa o teu telefone, pode deixar aqui que ela depois... é dona da Charme. Ah, tá, ótimo. Que daí nós vamos responder uma pessoa dizendo que Charme é a senhora, que não vou ler o nome. Ai, queridos. Assim, ó, até vou pedir pro Leonardo publicar de novo o decreto, mas se tu quiseres, tu pode procurar nas redes sociais da prefeitura, que lá já está escrito, lá tem publicado o decreto. Porque, amada, eu te conheço demais, tá? Mas nós estamos trabalhando tanto em cima de decretos que eu tenho medo de passar uma informação que não seja correta. Vai com calma. A prefeita pergunta, Patrícia da Silva, e a assistência social, como vai funcionar?
A assistência social, esse nós estamos mais ou menos nos preparando, tá? Dentro das nossas possibilidades, que com certeza nós teremos uma demanda bem grande. Então, o que cabe à esfera municipal, não vou dizer o nosso planejamento, que seria muito prematuro, mas principalmente em relação à alimentação, a ajuda do departamento social, desculpe, não será em dinheiro, que isso não nos permite, principalmente num ano eleitoral. Mesmo com pandemias, mesmo com tudo, existe um pleito eleitoral e nós nunca tivemos de dar o dinheiro para a pessoa. O que nós estamos vendo e que nós vamos ter que trabalhar é a família que tem dificuldade de colocar a comida na mesa, de nós ajudarmos essa pessoa e termos então comida na mesa, limpeza, materiais de limpeza, enfim. Essa é a nossa organização. E tem já as pessoas que já fazem parte naturalmente do Bolsa Família, do CAD Único, que já se encaixa nos nossos critérios do departamento social, que essas vão ser contempladas já de imediato. Tem uma colocação e peço aqui. Desculpa cada vez que eu falo em departamento pessoal, é porque nós estamos trabalhando na folha de pagamento, nós estamos trabalhando tudo, então tem vindo muitas demandas do departamento pessoal, então por isso que eu me engano um pouco. Prefeita, Marcelo Roger dizendo bom dia, prefeita, e bom dia, Alain. Temos que ficar em casa com certeza, mas nós temos que pensar nos dois lados. Então essa é uma colocação dele. Aí Ellen Collin, nesse momento não temos como prever quando tudo voltará ao normal. Deixa eu ver. Nath Modas, né? Pergunta do comércio. Comércio precisa voltar logo. Importante, né? Sim, isso aqui importante. tá. Deixa eu ver. Bom, parabéns, prefeito. Tem muita gente entrando com o senhor. Nós estamos nesse momento com mais de 800 pessoas ao vivo aqui, né? Juliano Tati da Silva. Caso o governo federal decrete o retorno imediato ao trabalho, qual a posição do município? Bom, gente, eu sou da época que pai e mãe manda, a gente cumpre. Resumindo, se vier um decreto do governo federal e do governo estadual para retornar logo, nós iremos retornar. Porque eu obedeço ordens. Nós estamos vinculados ao Ministério da Saúde, governo federal, Secretaria Estadual da Saúde e Secretaria Municipal. Tudo que nós estamos fazendo é alinhados com esses três poderes. Ontem houve uma fala do presidente, só que da fala do presidente não existiu nenhum documento escrito e assinado pelo presidente dizendo para retornar. Então, é diferente uma fala, que é um discurso, e efetivamente um documento assinado que diga, volte ao trabalho. Então, por isso que nós estamos aguardando, sim, que seja esta fala, que vire então um decreto, ou um MP, ou um projeto, enfim, mas que seja assinado. Daí sim... Documentado. Isso aí. Prefeita, Vitor Klein perguntando, comércios com alimentação de animais podem continuar trabalhando? Podem, porque é considerado essenciais. Por que essenciais? Porque nós temos agricultores que precisam de insumos alimentícios, precisam de remédios, enfim. E também, quer queira ou não, a gente não pode menosprezar que nós temos pets na nossa cidade, que são os animais domésticos, que moram em edifícios e tudo mais. E por isso, em todos os decretos, tanto do governo federal como estadual, ele diz que é um serviço essencial à comunidade. Tem muitos desabafos aqui, né, prefeita? Adriane Rentes... Cláudio e Adriane Rentes, né? Enquanto isso as empresas demitem sem ter o que fazer e nós, que somos pequenas empresas, vamos quebrar, não temos como pagar pessoal parado, é um desabafo, né? E tem razão, esse mesmo desabafo, nós também temos esse sentimento. Nós temos um sentimento aqui que eu estou falando aqui com cada um de vocês, mas nós não sabemos como vai ser aqui dentro da prefeitura no mês de outubro.
Porque o comércio está fechado, a nossa arrecadação diminui. Diminui o nosso ICMS, diminui as pessoas indo no mercado, diminui as pessoas consumindo, os restaurantes fechados, diminui a nossa arrecadação. Dentro do que a senhora está dizendo aqui, prefeita, a senhora já continua seguindo a parada, seguem desempregos, tem empresas que estão decretando falência ou vão solicitar falência por não ter outra opção sem produzir, e com isso a população fica sem receber absolutamente nada, pois o acerto será feito via judicial. É uma coisa que afeta o comércio com prazo indeterminado. Sou microempreendedor, trabalho de dia para comer à noite. O que faço, prefeita? As minhas contas, ninguém falou que iriam parar. Tomando as medidas corretas, eu poderia atender um por um com hora marcada. Poxa, eu preciso trabalhar, diz Maicon Dresch. São muitos desabafos, né? A senhora deve compreender isso, né, prefeita? Eu compreendo, gente. Assim, ó, não pensam que essas medidas que nós estamos tomando, elas são duras, sim. Elas são terríveis, elas são duras, nós sabemos disso. Nós sabemos o quanto cada um de vocês vão ser afetados. Inclusive, no primeiro vídeo que nós fizemos, eu falei que todos nós vamos sair perdendo. Todos nós vamos sair perdendo de alguma forma ou de outra. Isso é um fato. Agora, quanto mais cedo nós enfrentarmos essa pandemia e sair dessa crise, melhor. Então, nós estamos seguindo, vou repetir, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde e município. Porque assim, gente, o que mais nos preocupa? Nós tomarmos uma decisão de menosprezar a doença ou achar que não é tanto assim. Mas vocês imaginam, vocês comerciantes, vocês ter uma pessoa com coronavírus dentro da loja ou da empresa de vocês e todos os funcionários de vocês vão ter que fazer quarentena. Ou seja, agora o que preconiza é que uma pessoa que esteja gripada, ela já se entende coronavírus. Então, toda aquela esteira, enfim, igual vai ficar sem trabalhar, porque vão ter que ficar em casa. Então, essa é a nossa situação. O que nós queremos de imediato é que tenha, isso eu escutei na fala do presidente, é que exista medicamentos para combater a doença. Que eu lembro que quando surgiu o H1N1, surgiu o Tamiflu. Foi ótimo, tinha medicamentos para tratar. O problema é que agora, nesse momento, nesse exato momento, nós não temos nem vacinação e nem tratamento para o coronavírus. Se uma pessoa, por exemplo, agora for no hospital... Será por isso que o presidente está falando em voltar todo mundo para a rua? Porque ele não tem condições de tratar, será? Porque agora a senhora falou uma coisa que é interessante, né? Não tinha me dado conta, porque não se consegue o material. O que o presidente... Será que ele não jogou a toalha ontem quando ele disse isso? Eu não sei, sinceramente, Alain, porque assim, o que acontece, né? O que acontece de fato é que não tem medicamentos. Por exemplo, quando se diz isolamento domiciliar, vai para o hospital a pessoa que estiver grave, porque no hospital tem o respirador para ajudar a pessoa a respirar e ver se chega o oxigênio no pulmão da pessoa. Mas não que ela receberá um tratamento específico para a doença, porque não tem. Não existe tratamento específico para coronavírus. E é isso que nos preocupa. Por exemplo, antes, vou repetir, quando surgiu o H1N1, surgiu um antibiótico chamado Tamiflu, eu acho. Se é nome comercial, desculpe, mas era assim que nós tratamos a H1N1. E atualmente no coronavírus, existe essa prevenção que nós estamos fazendo, existe os tipos leves, que vão ter coronavírus, vão passar e vão ficar bem. Prefeita Vera Lúcia Keffer está lhe perguntando aqui como ficam as vacinas. Liguei no postinho e ninguém atendeu. O postinho deve ser o postinho do centro, né, suponho? Também essa preocupação que eu coloquei no outro vídeo que eu gravei, tá? Nós estamos estimulando todos a se vacinar. Ótimo. Porém, vieram 1.000 doses e nós devemos vacinar em torno de 10 mil pessoas aqui em Dois Irmãos. Só que assim, Vera, né? Se você Vera procurar, Lúcia Keffer. Infelizmente, os laboratórios não estão dando conta e nem nas clínicas particulares
se consegue vacinas. Então, para ver o sistema que nós estamos, estimulando a vacinação das pessoas e não tendo produto para entregar. E o que acontece com o sistema de telefonia? Acontece assim, tem várias linhas e quando a linha todas estão ocupadas, dá sinal que está chamando, porém ela está ocupada, mas continua o sinal como se estivesse chamando o telefone. Duas perguntas aqui, prefeito. Uma do seu colega de poder no outro setor, que é Joracir Filipim, que está aqui. Prefeito, estamos com material básico necessário para o atendimento, combate coronavírus na Secretaria da Saúde. Não entendi se é uma pergunta ou se é uma afirmação de Joracir Filipim, presidente da Câmara de Vereadores, né? Bom, nós estamos com... A princípio, nós temos álcool gel, máscaras, aventais. Tivemos a ajuda de uma empresa do município que está fazendo a doação de aventais. É a Erval que você está falando? Sim, o Grupo Erval. E alguns empresários estão nos ajudando. Mas a questão não é somente financeira, que muitos hospitais estão experimentando de não ter EPIs. A questão é que é muita procura e nós não estamos conseguindo material para comprar. Por isso a importância do Grupo Erval ter feito os aventais, porque nós não estávamos conseguindo comprar no mercado. Mas a pergunta agora, efetiva para o vereador, temos equipamentos de proteção aos nossos funcionários. Ellen Collin, se o decreto for de 15 dias para o comércio, dependendo da situação de vírus, ele poderá ser prorrogado, certo? Como postergação virá da abertura das escolas, correto? Se for prorrogado, as escolas também seguem fechadas. Pergunta a Ellen Collin. Sim, Ellen, assim, para nós, assim, é tudo muito novo. Tem muitas coisas que eu não vou saber te responder, porque sempre nós vamos andar alinhados com o governo do estado e Ministério da Saúde. O lógico é, no momento em que as crianças possam voltar, o comércio possa abrir. Esse seria, assim, entre aspas, o lógico da Tânia Pessoa falando. Porque se na escola pode ter aglomeramento das crianças, assim pode ter o regramento do... Viviane Rodrigues, quem faz essa pergunta ali é Rosane Herberts. Só um segundinho. Viviane Rodrigues, e sobre o remédio que o Estado fornece, eu não consegui pegar a hidroxicloroquina. Como fica isso, prefeita? Pois tem o lúpus eritematoso sistêmico e necessito do remédio. Vou receber o remédio brevemente? Pergunta Viviane Rodrigues, Mariane Vitória Rodrigues. Deve ser duas pessoas. Sim. Qual é o problema que aconteceu, Alan? É que assim, se é verdade ou não, mas tipo, saiu fake news, essas coisas assim, dizendo que esses medicamentos curavam o coronavírus. E houve uma procura enorme das pessoas para comprar esses medicamentos. E agora vocês que realmente precisam desse medicamento, que tem lúpus, que tem doenças crônicas, não estão conseguindo. Nós estamos vendo junto ao Estado para interceder para que vocês tenham a medicação. Não tenho como responder se vai vir em 1 dia, em 2 dias, em 3 dias, porque é medicamentos que são próprios do Estado. Mas houve uma procura tão grande e nós não sabemos realmente assim... Tecnicamente, a Anvisa, que é quem regula, enfim, as medicações e tudo mais, assim como a Organização Mundial de Saúde, elas não reconhecem como esse medicamento sendo a cura do coronavírus. Mas como veio através de redes sociais, como curas, enfim, as pessoas foram procurar. E é isso que está acontecendo, que está faltando medicamento. Muitas pessoas têm muitos desabafos, né, prefeito? E tem razão, e são gente. Desabafos violentos. Eu até vou ler desabafar. um deles, são muitos, né? Mas eu vou ler só. Douglas Fernandes, né? A gente não sabe nem quem, porque é muita gente entrando. Criem vergonha na cara e liberem para o povo trabalhar. Caminhoneiros, por exemplo, nem restaurantes nas estradas têm para almoçar ou jantar. As contas não param de vir, nem as despesas com alimentação e demais utilidades, né? Então são muitas, mas eu não posso estar lendo isso. Eu queria saber... Assim, ó, eu não quero dar audiência para ninguém, nem nada. Mas eu gostaria que vocês assistissem o primeiro vídeo que eu gravei. O primeiro vídeo que eu gravei aqui
No Jornal Dois Irmãos? No Jornal Dois Irmãos, eu já falava dessa preocupação. Eu já falava da preocupação como seria para pagar as contas, como seria para girar essa roda. Então, tudo que vocês estão desabafando, lá, acredito que foi sexta, ou quinta ou quarta-feira, uma semana atrás. Acredito que há uma semana atrás eu já falava todos esses efeitos que teriam com a paralisação. Porém, quando eu falei sobre isso, muitas pessoas criticaram também. Não, mas tem que parar tudo, não é possível continuar funcionando, tem que parar as firmas, tem que parar as indústrias. E eu já tinha essa preocupação, porque eu sabia, eu sou mãe e pai de uma família, eu sei o que vocês estão passando, porque é real. Como pagar as contas no final do mês, como levar o alimento. Inclusive, eu falei brincando os meus filhos em casa que pediam comida a cada pouco, como seria essa organização social. Não quero fazer propaganda para o jornal, mas vocês olhem o que eu falei há uma semana atrás. Mas a senhora não quer... Peraí. É que a senhora não quer fazer propaganda pro jornal. Não, essa aqui é mortal, né? Nós viemos aqui dar uma maior audiência da vida dela, ela não quer fazer propaganda pro jornal. Mas o só pior... porque ela é minha amiga, gente, que ela diz isso, né? Mas o pior é que a gente sempre fica com medo de falar as coisas, assim. Nós temos medo de falar o nome de um produto, por exemplo, que alguém pode dizer que tu tá fazendo propaganda para esse produto. Tem medo de... Então, às vezes, eu penso assim, mas se eu pedir para olhar de novo o vídeo, sabe? Será que vão me botar na justiça por causa disso? Porque eu tô pedindo para olhar os vídeos. A gente vive sob ovos, né? Então, quando eu digo isso, eu tô agradecendo esse espaço aqui, mas é que eu tenho medo. Vamos que ela tá dizendo assim, nossa, olha de novo o jornal, olha o que eu falei. Mas, gente, é sério. Gente, na verdade é que ela não gosta de nós, né? Mas tudo bem, né? Brincadeira, né, prefeita? Prefeita, Cristiane de Souza Pinto, nos pet shop, a parte da estética animal para ou pode funcionar? Assim, o que eu percebo que está acontecendo é uma coisa é estética animal, outra coisa é a higiene do animal. Porque muitas pessoas moram em edifício e não tem como dar o banho necessário no seu animal. Não tem como ter as etiquetas de higiene que é necessário para o animal. Então, o que eu vejo é que as pessoas têm feito o agendamento para ter um atendimento individual, para não ter aglomerações, para atender esses animais. Mas tudo é para atender em termos de higiene, não para ficar bonitos. Mas eu vejo que as pessoas têm dificuldades, principalmente em edifícios e tudo mais, e também no cotidiano. Que eu lembro que quando eu era menor, a nossa tarefa em casa era dar banho no cachorro. O cachorro tomava banho, quando terminava de dar banho, ele ia pra areia, se enrolava na areia, e daí a mãe dizia, vamos dar banho de novo. Lá ia nós dar banho de novo nos cachorros. E eu vejo que agora isso não acontece mais. Então, por isso que ainda é tratado como um serviço de saúde, enfim, o banho, enfim, dos animais domésticos. Prefeita, Marta Luiz, prefeita, a senhora não teria verba para distribuir para pessoas? Como eu falei anteriormente, gente, nós vamos ter dificuldades, talvez, se permanecer mais de 15 anos. Mais de 15 dias, desculpe. Comércio fechados, indústrias fechadas, nós vamos ter dificuldade de manter o serviço de saúde. Nós vamos ter dificuldade de manter o serviço de educação, de manter o pagamento dos nossos fornecedores e funcionários em dia. Então, seria muito prematuro eu dizer que nós temos como ajudar financeiramente as pessoas. E também, por ser um ano eleitoral, nós somos vedados a distribuir dinheiro. Mesmo em estado de calamidade? Dinheiro não, Alain. Nós podemos ajudar as pessoas em insumos. Alguém aqui perguntou se não seria hora de prorrogar a eleição. A senhora pode continuar falando, mas certo. Mas assim, o que a prefeitura pode fazer? Através do departamento social, mostrando a vulnerabilidade social da família, mostrando a necessidade da família alcançar alimentos, alcançar roupas, agasalhos, mas dinheiro em espécie, não. Isto, a princípio,
eu vou dizer, a princípio não tem como. Só se tiver, repito, um projeto do governo federal que vai, de repente, fundo de garantia liberar, PIS, PASEP, ou que seja algo do governo federal liberando recursos através de instituições financeiras, mas não do Departamento Social. Uma pergunta com colocação de dados estatísticos. Jean Carlos Schierholt. Morre por dia no Brasil 165 de acidentes, 150 de assaltos e 600 incapacitados ao trabalho. Mas o problema parece ser o vírus, né? Outra colocação aqui, Renan Bianchi Proença, ano de eleição, foram na onda das outras prefeituras, deixem pelo menos alguns comércios e indústrias voltarem, ainda que com quadro de funcionários reduzidos. É possível isso, prefeito? Assim, ó, gente, como eu disse, acho que nós temos que ter equilíbrio, né? E quando nós estamos assim, é bom respirar fundo e ver como nós vamos fazer. Não é por eleição, não é por período eleitoral, tá? Mas, se vocês lembrarem, há uma semana atrás estava todo mundo implorando para parar. E não foi uma nem duas ligações que nós recebemos aqui. Inclusive denunciando os ateliês que estavam funcionando, denunciando empresas que não queriam parar, denunciando que nós só estávamos preocupados com empresários e não com os funcionários. Então, para ver como as coisas mudam, gente. Então, vamos lá, vamos ter equilíbrio, vamos ver como vão ser os posicionamentos, que eu digo não é municipal. Repito, Secretaria Estadual da Saúde, através do governador Eduardo Leite e Ministério da Saúde. Como serão feitos esses decretos, não falas, decretos. Ao meu ver, eu gostaria que acabasse isso. Eu gostaria que o município voltasse a pleno a trabalhar. Só que a vida como ela é, não é assim. Então, eu vou repetir o que eu disse. Mesmo com períodos reduzidos, com horários, tudo, o que preconiza, às vezes, num ateliê, eu não consigo ver se tem como uma pessoa ficar 1 metro de distância da outra. Por exemplo, é uma pergunta que talvez nós vamos nos perguntar daqui a pouco. Como trabalhar com esse reduzido? E vou repetir, se uma pessoa na empresa tiver coronavírus, todas precisam parar. Prefeito, uma colocação interessante aqui, outra, entre tantas outras, né? Jardineiro, a senhora quer tomar uma aguinha? Pode aproveitar, né? Sim. Nós estamos conversando com a prefeita Tânia Terezinha da Silva aqui, uma pausazinha aqui enquanto ela toma uma água, né? Que não é, ela está falando há quase 40 minutos, né, Leonardo? Mais ou menos, né? O jardineiro JMBR pergunta, e os preços das mercadorias dos mercados, que estão ficando muito altos e subiu rapidamente em poucos dias. A senhora está preparada para alguma fiscalização em relação a isso, prefeita? Pergunta o jardineiro JMBR. Bom, em relação a isso, eu vejo que não é somente no nosso município, mas em vários lugares. Inclusive, eu vou dizer para vocês, nós aqui na prefeitura, nós comprava máscara por R$3 a unidade. Agora já está em R$60. Daquelas unidades, daquelas máscaras especiais. Então, o que está acontecendo, talvez, nos supermercados, está acontecendo conosco também. O que eu digo que tem várias, nós não temos PROCON aqui no município, mas quem atende, quem faz é Novo Hamburgo. Isso é caso de PROCON e de ir atrás dos seus direitos. A senhora não poderia, por exemplo, chamar uma perguntinha, né, prefeita? Assim, sim. Só respondendo as pessoas ali, que eu acho que essa é a grande dúvida das pessoas, porque tem muita gente que não tem condições financeiras, que não tinha reserva, que não tem reserva, né? Isso é normal. Só não teria como chamar, por exemplo, ao vivo, assim, fazer uma chamada aqui, mesmo por aqui, para os comerciantes, assim, olha, gente, consciência aí, né? As pessoas têm necessidades financeiras de alimento, de coisas, né? Tem muita gente, deve ter muitos estudantes aí que não têm condições financeiras de se manter, né, prefeito? Então, ele aproveita e lhe dou a chance aqui, vamos chamar todo o nosso prestadores de serviços alimentares, né? Para isso, é a chance da senhora dizer isso para as pessoas aqui nesse momento, né? Sim, gente, eu acho que esse é o momento que eu sempre digo, né? De empatia.
se colocar no lugar do outro. E é isso que nós temos que aprender através dessa crise, a nos colocar no lugar do outro. Não é possível aumentos abusivos de valores, não é possível nós nos aproveitar desta crise para ir lá e taxar os valores maiores que... Por que isso, gente? O que nos porque leva... é desumano, né, prefeito? É egoísmo demais, às vezes. É um egoísmo, né? Então... eu faço esse apelo aqui para os comerciantes, enfim, que estão nos escutando, que tenham a sensibilidade, que não coloquem aquele percentual de lucro em cima do desespero e da necessidade das pessoas. Então, sejamos empáticos, vamos usar a empatia e vamos juntos. Eu sei que nós vamos sobreviver à crise. E agora eu tenho que ir para o meu encerramento, que eu tenho uma reunião, mas o que eu acho importante dizer aqui também é: pessoas que foram viajar, que voltaram do exterior ou que voltaram do estado, por favor, fiquem em casa, fazem isolamento domiciliar. É necessário, gente, não é brincadeira. E eu vou repetir de novo. Por que causa tanto medo para nós? É porque não existe vacina e não existe tratamento. E muitas pessoas dizem assim: ah, mas quem morre são pessoas acima de 75 anos. Ah, é verdade. Pessoas acima de 75 anos realmente são as pessoas mais afetadas, acima de 70 anos e que tenha diabetes, enfim. Mas será que se é teu pai tu queria que morresse? Se fosse a tua mãe, tu gostaria que morresse com coronavírus porque tem 75 anos ou 78 anos? Vamos ter um pouquinho de empatia também. Nós todos estamos sofrendo. Vocês do comércio refletem na nossa arrecadação aqui do município. Uma empresa parada agora, vocês não sabem o quanto isso reflete aqui dentro da prefeitura para nós mantermos o serviço de saúde funcionando, para nós mantermos a educação funcionando, as nossas ruas limpas. Depende do imposto de cada um de vocês, de cada uma das empresas, de cada um dos comércios que estão funcionando. E é isto que eu quero que fique claro. Para nós não é interessante ter o comércio fechado. Para nós não é interessante ter indústrias fechadas. Mas empatia. Ah, nós estamos sim fazendo... Eu escutei isso. Nós estamos nos sacrificando por causa dos idosos. Mas será que alguém em sã consciência quer que seu pai ou sua mãe morra? Ou sua avó morra? Ei, prefeito, é uma falta de vergonha falarem mal dos idosos. Porque tudo que nós temos aqui na rua, posso mostrar a rua ali fora, foi construído durante décadas pelas pessoas que hoje têm 70, 80 anos de idade. Então, quando se fala mal dos idosos, as pessoas estão loucas. Ah, deixa morrer os idosos. Isso é louco, isso é uma loucura, né? Isso é algo inconformável. Prefeito, quero lhe fazer um super agradecimento, então, né? Nós viemos aqui falar com a prefeita Tânia Terezinha da Silva, tá lá ela, bem bonitona lá, né? E também quero agradecer a presença do meu ex-colega ali de Jornal dos Irmãos e assessor de imprensa da prefeitura, Leonardo, né, sempre tão disposto aqui a nos auxiliar nos momentos. Quero agradecer a todas as pessoas, milhares de pessoas aqui nos acompanhando, né, e compartilhando, centenas de perguntas, prefeita. Até pediria que, se o Leonardo pudesse depois, Leonardo, brifa as perguntas para a prefeita, né? Faz uma taxação para as pessoas, prefeita ter a noção do que as pessoas estão dizendo aqui, né? Quer dizer que o Jornal Dois Irmãos, com todas as dificuldades do mundo, as pessoas sabem, né? Nós não temos, estamos trabalhando a zero de patrocínio. Essa entrevista foi solicitada por nós, não tem pagamento de nada aqui, né, prefeito? É muito bom dizer isso, né? Que isso é uma imprensa independente. Mas nós, com todas as dificuldades, estamos na rua, o Jornal Dois Irmãos, todos os dias nas casas das pessoas, do tamanho que dá, né? Tivemos que reduzir um pouquinho, porque não se consegue trabalhar, mas nós
temos um imenso prazer de dizer que nós somos o Jornal da Comunidade e que a prefeita, toda vez que a gente solicita, está diretamente aqui, cara a cara, olho no olho, né? Ninguém se esconde, né, prefeita? É uma coisa da nossa comunidade aqui. Então, muito obrigado à senhora prefeita, né? Muito obrigado às pessoas que nos assistiram, né? Muito obrigado às pessoas que assinam o Jornal Dois Irmãos. Sem isso, nós não conseguimos sobrevivência, né? É muito importante que as pessoas saibam que nós estamos fazendo um esforção, né? Colocamos nossos funcionários 90% dos nossos funcionários para casa em home office, mas está lá na redação. Peter Elvanger, Thaís, o Alain e a Ângela, pau e pau, né? No jornalismo, fazendo com que as pessoas tenham informações corretas, né, prefeita? Porque a semana passada muitas notícias falsas circularam pela rede e as pessoas têm que entender que comunicação é coisa de jornalistas, sabe? Porque só nós fazemos checagem de informação. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês e que nós possamos estar aqui todos os dias trazendo informações democraticamente, conversando com a prefeita e com todos os poderes, né, que nos compete aqui e fazendo com que a nossa cidade unida escape desse momento tenebroso que nós estamos vivendo, mas que, olha, está nos ensinando que nós somos um só. Que nós, não importa quanto o Alan estudou, não importa quanto dinheiro alguém tenha, não importa a casa que as pessoas tenham, agora nós somos todos iguais no dia a dia. Então temos que ter muita humildade para entender isso. Um abraço, um beijo para todo mundo, prefeita. Grande beijo para todo mundo aí. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Boa tarde.